boa noite com Jesus. Deus continue nos abençoando. Creio que todos viemos para buscar uma bênção, não é? E Ele tem essa bênção para nos conceder. Nós vamos ler no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3. São Mateus 24, a partir do versículo 20, ou melhor, versículo 3. Nós damos boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor Jesus. Que Deus possa honrar a fé e conceder a cada um o desejo do seu coração. Cumprimentamos também nossos irmãos que estão conosco neste momento através da internet e outros que ainda ouvirão, provavelmente, nos dias futuros. Espero que todos sejam abençoados. Todos encontraram? Vamos ler a Escritura. São Mateus 24, verso... Falei 3, né? Isso, está certo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Desculpe. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Amém. Senhor Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor para vir e vivificar a tua palavra em nossos corações. Pois tudo o que o homem pode fazer é abrir a Bíblia e ler uma porção, como acabamos de fazer. Mas isto não será o suficiente. É necessário que tua palavra seja vivificada, e somente o Senhor é quem o pode fazer. Portanto, que o Espírito Santo venha e fale, ó Deus, aos nossos corações. Oramos pedindo a Ti perdão por nossos pecados e queremos, ó Pai, sairmos daqui alegres, felizes,
abençoados pelo Senhor, pois o pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, amém. Assentai-vos. Bom, nós estamos em um tempo de muita festa, não é? Feriados, dia 25, Natal, e logo vem aí o dia 1º de janeiro, que é o primeiro do ano. E o dia 25, que é o Natal, é o dia que se comemora o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma pena que se fala muito pouco no aniversariante. Se fala muito mais em outras coisas, dar presente, receber presente, né? E o Noel e tudo mais, né? Porém, nós devemos lembrar que o aniversariante, ele não desceu por uma chaminé para trazer presente para nós, não. Ele foi para a cruz para nos dar esse presente tão desejado de todos nós, que é a salvação das nossas almas. O Senhor Jesus Cristo é o aniversariante, segundo, não é? A história, segundo o espírito religioso, dia 25 de Natal, nascimento de Jesus. Mas, repito, se fala muito pouco em Jesus, se fala muito em Noel, né? Então virou uma negociata e o Noel tomou toda a adoração para si. Mas pela graça de Deus nós somos um povo, segundo a Escritura, a Bíblia diz assim, que todos serão ensinados por Deus. Então nós somos um povo que temos sido ensinados por Deus. Deus tem vindo ao nosso encontro através de um profeta, que para muitos que leem a mesma Bíblia que nós lemos, eles ficam escandalizados quando falamos que Deus nos enviou um profeta. Porém, na verdade, o Elias prometido na Bíblia veio e restaurou a palavra para nós, e por isso nós somos um povo não melhor que ninguém, mas somos um povo diferente. Muito bem, nós damos boas-vindas a todos, mais uma vez, e no final nós estaremos então atendendo o pedido da irmã Rebeca, mas primeiro vamos fazer o nosso culto normal, né? Tomei essa escritura para tirar dela a expressão do versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Não é para aquele que vai até a metade do caminho e volta para trás, nem mesmo aquele que vai 90%, mas é para aqueles que perseverar até ao fim. Esses serão salvos. Nós vamos meditar um pouquinho sobre ser perseverante. Eu sempre estou dizendo que a tendência do ser humano é se acostumar com as coisas, se acostuma com tudo, e quando se acostuma, se acomoda, não é? Mas nós não podemos nos acostumar com as coisas de Deus, inclusive a leitura da palavra, a leitura da Bíblia. Cada vez que você lê, ainda que seja o mesmo versículo, mas o Espírito Santo faz isso novo para você, porque ela é uma palavra viva. Olha, essa palavra é Deus, essa palavra é Cristo. Por isso é que ela se torna nova cada vez que nós a lemos no Espírito, né? É claro.
Então, falando em perseverança, o nosso Elias diz assim: agora, perseverança é ser persistente. O nosso Elias pregou uma mensagem cujo tema é absoluto. Ele diz que cada coisa há um absoluto. Se você vai comprar um carro, tem que haver um absoluto. Em meio a tantas marcas, não é? Há tantos tipos de carro, tantos designs. Então tem que haver um absoluto para aquele comprador. Eu vou comprar esse. E assim é em todas as coisas, principalmente no casamento, né? Tem que haver um absoluto. Entre tantas moças, aquele moço tem que fazer a escolha de uma. Então tem que haver um absoluto para aquilo. Então, perseverança, olha, o profeta diz, é tentar fazer um gol. Já se colocou no lugar de um jogador de futebol, digamos aí, esses mais renomados aí, né? Sei lá. Olha, aqueles que jogam na frente, cada um deles tem desejo de fazer um gol. Porque o objetivo é esse, é fazer o gol. Não importa se joga bem, mas se se não fizer o gol. Então, o irmão Branham está usando essa expressão, veja bem. É tentar fazer um gol, tentando. Você tem em sua mente colocada em alguma coisa. Há um ditado aí fora que diz que mente vazia é oficina de Satanás. Mas a verdade é que ninguém tem a mente vazia. A mente tem que estar ocupada com alguma coisa. Agora, que sua mente, que minha mente, que ela esteja ocupada pensando no nosso arrebatamento, pensando no nosso encontro com Jesus no dia de sua vinda. Porque isso é o que nós estamos esperando. É verdade? O próximo passo da igreja é o arrebatamento, é a volta do Senhor Jesus para nos tirar deste mundo antes da grande tribulação. Então, que nossa mente, o nosso pensamento esteja nele, esteja nesse assunto, que isso seja o nosso gol, que isso seja a nossa meta preferida. Então, o profeta continua nos dizendo, você tem a sua mente colocada em alguma coisa, você fica persistente naquilo, você fica persistente nisto, porque você crê que esta é a coisa que você quer. Meu Deus, é bom lembrar que existe apenas duas coisas. E a pessoa não pode ficar neutra, dizendo, eu vou ficar isolado, vou ficar neutro. Não vou tomar nenhuma e nem a outra. Não, não tem como. É céu ou inferno. É salvo ou perdido. Isso é verdade. Está determinado, está decretado aqui na palavra de Deus, que são suas leis. Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não é Jesus condenando, não é Deus condenando, é a escolha da pessoa. Então que Deus nos ajude, que possamos sair daqui nesta noite com um propósito em nosso coração, em fazer uma escolha por Cristo. Repito, foi Ele que foi ao Calvário, subiu aquela cruz e pagou o preço dos nossos pecados, para nos dar a salvação da nossa alma
Essa salvação fala de vida eterna. Fala de nunca mais envelhecer. Lá no céu não haverá crianças e nem velhos. Seremos todos jovens. Quando Deus criou Adão e Eva, não criou um velho, não é? Ou um bebezinho precisando de mamadeira. Não, ele criou um jovem. Quando ele tirou uma costela de Adão e fez a Eva, quando ele despertou daquela anestesia, lá estava aquela mulher linda, bonita, né? Sua companheira. Então a eternidade é isso. Lá não haverá velhos, não haverá crianças, seremos todos jovens para vivermos eternamente. É muito grande a promessa. Vale a pena ser crente. Você tem sua mente colocada em alguma coisa. Você fica persistente nisto, porque você crê que esta é a coisa que você quer. E você crê que você pode obter isto. Amém. Ser persistente. Você tem a sua mente formada agora do que você irá fazer. Agora, você não pode ter fé em Deus sem conhecer a palavra de Deus, ou conhecer algo a respeito de Deus. Como que você pode crer ou ter fé em Deus se você não sabe nada a respeito de Deus? Nunca parou para pensar, para analisar, para refletir. Sabe que muitas pessoas vivem assim? Fala em Deus porque aprendeu a falar com os outros, como o papagaio, né? Remedando. Tem um Deus, tem um céu, tem uma vida eterna, mas por quê? Mas parar para refletir. Eu tenho testemunhado que, na época do carnaval, tempo muito chuvoso, eu morava no meio do pasto, era formador de capim, choveu como choveu esses dias atrás, aí, essas tempestades, aquele gado Nelore, branquinho. Eu subi numa árvore caída assim no meio do pasto, fui até numa altura assim, num galho, fiquei olhando os animais, falei, os coitados ficam aí no pasto, come, engorda e vai para o frigorífico. Falei, e eu estou aqui no meio desse pasto, parecendo esses boi. Não tenho uma religião, não vou numa igreja, não faço nada para Deus. Esses bois não têm uma alma, porém eu tenho uma alma. Era Deus tratando comigo. Cheguei em casa e fui procurar o carnaval, né? Ou melhor, procurar uma música sertaneja no rádio, só ouvi falar de carnaval. O locutor, eu não creio que ele falou assim, mas para mim foi traduzido assim: carnaval eterno. Pula esse carnaval 3 dias, depois começa a quaresma, 40 dias de silêncio, no final da quaresma eles matam Jesus crucificado. E eu que vou pegar uma Bíblia e vou procurar, quero ver o fundamento desse carnaval. Aí quando eu peguei a Bíblia, aquele livrão assim, falei, meu Deus, onde é que eu vou achar carnaval aqui? Aí fui na casa de um crente para me ajudar, ele chamou a esposa veio e falou, sei lá, bobo, se tem carnaval na Bíblia. Você começa a ler aqui no Novo Testamento. Eu comecei ali no Evangelho de São Mateus, no 1º capítulo. Quando terminou a quaresma, eu estava terminando de ler o Novo Testamento com lamparina de querosene. O nariz ficava preto do calvão, daquela fumaça que sai daquela... Porque eu lia até alta madrugada. Quanto mais eu lia, mais eu queria. Procurando o carnaval na Bíblia, encontrei Jesus. Graças a Deus. Então, amados, o profeta está dizendo, agora você não pode ter fé em Deus sem conhecer a palavra de Deus, ou conhecer algo a respeito de Deus. Agora, alguém lhe disse, ou se alguém lhe disser, se você tocar naquele pilar, quer dizer, naquele poste, você ficará bom.
profeta formulou essa expressão para nos ajudar a compreender. Se alguém lhe disser, se você tocar naquele pilar, você ficará bom. Você está doente, está enfermo, está necessitado, então vai ali, toca naquele poste e você vai sarar. O profeta diz agora, eu não creria nisto. Você pode até fazer isso, mas isto é simplesmente um pouquinho forte para a minha fé. Eu não creio que haja virtude alguma naquele pilar, naquele poste. Tanto quanto não creio que há virtude em uma estátua, ou num monumento, ou num crucifixo, ou algo assim. Creio que há virtude em Cristo. Amém. E Cristo é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo quer dizer palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era Jesus? Era Deus encarnado. A palavra se encarnou e habitou entre nós. Então o profeta está dizendo, eu não creio que há virtude naquele pilar, eu não creio que há virtude numa estátua, ou num monumento, ou num crucifixo, né? E muitas pessoas boas, bem intencionadas, né? Aí põe lá aquela estátua feita de barro e madeira ou alguma coisa e vai adorar aquilo, vai acender vela, vai suplicar, né? Meu Deus, aquilo não tem nada a ver com as Escrituras. Inclusive, aquilo é contrário ao ensinamento de Deus. Então, o irmão Branham diz, eu creio que a virtude está em Cristo e Cristo é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Agora, a palavra, ela mesma, volta na forma de Espírito Santo em nós. E é a palavra em você. Veja o valor que tem crer na palavra de Deus. Porque você está crendo em Deus. E quando essa palavra encontra guarida no seu coração, olha, é Deus quem está ali. É Cristo habitando ali. Amém. E é difícil você fazer algo errado, a menos que você deixe a palavra de lado. Porque tudo que nós precisamos para agradar ao Senhor e ter o direito da salvação está na palavra, a qual nós estamos ouvindo. Só mais uma coisinha aqui. Agora, muitos desejam apontar a Deus a algo místico, bem remoto, ou tão longe de se alcançar. A mente humana, meu Deus, a gente não pode misturar uma coisa com a outra, é claro. Porém, quando você nasce de novo, aí você tem a mente de Cristo. Amém. Mas a mente humana, por que muitas pessoas boas, intelectuais, pessoas sábias, inteligentes, porém pensam que Deus não existe, que Deus é algo místico, que Deus está tão longe de ser alcançado. Quando esse Deus está presente, Ele prometeu, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei ali no meio deles. Amém. Deus não é uma coisa mística assim. Deus está em você, disse o profeta. A esperança da glória, Cristo, e a mente que estava em Cristo está em você. Você está alcançando diretamente isto, tentando obter o que lhe foi dado. Deus no ser humano. Amém. Olha, preste atenção nessa expressão. Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele era o corpo de Deus. Jesus, Cristo, quando estava aqui na terra,
Ele era o corpo de Deus. Porque Deus criou este corpo. Conhecemos bem a história. O anjo, quer dizer, o Espírito Santo, anunciou a Maria, e a Maria concebeu, mesmo sem conhecer varão, não é isso? Mas ela concebeu, quando ela creu, ela diz: cumpra em mim segundo a sua palavra. Primeiro ela estribou, dizendo: como pode acontecer isso, visto que eu não conheço varão? Mas o anjo disse: o Espírito Santo virá sobre ti, te cobrirá com sua sombra, e você vai conceber e vai dar à luz um filho. E relatou para ela que tipo de filho era aquele. Então ela diz: cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Amém. Então ela concebeu e manteve. Ela foi incubadora daquele corpo por 9 meses. E logo quando Jesus nasceu, meu Deus, vem o Natal aí, não é? Quando Jesus nasceu lá naquela manjedoura, aquilo era Deus feito carne, era Deus homem, nascendo lá numa manjedoura, em meio a estrumes de animais. Veja como esse Deus, sendo o criador desse grande universo, e mostrou para nós, mostrou para a humanidade que ele é simples. Por isso o caminho para cima é para baixo sempre. Então, o profeta dizendo: Deus criou este corpo. Ele era um corpo diferente, mas mesmo assim era um corpo humano. Você sabe? Salomão construiu uma casa para ele, mas Estevão disse: não obstante, o Todo-Poderoso não habita em casas feitas por mãos, mas corpo me preparaste. Hebreus capítulo 10 e o versículo 5. Tem essa escritura ali. Agora, Deus preparou para si mesmo um corpo na forma do Senhor Jesus, o qual era o Cristo, que significa o ungido. E agora? Tudo que Deus era estava em Cristo. Você crê isto? A Bíblia diz que nele, em Cristo, habitou toda a plenitude da divindade corporalmente. Então, tudo que Deus era estava em Cristo. Ele era a plenitude da divindade de Deus corporalmente. Isto é o que as Escrituras dizem. Agora, e tudo que Deus era, ele derramou em Cristo. Cristo era Emanuel, Deus conosco. E agora, depois do Pentecostes, ele havia dito: vou e venho para vós. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E no dia de Pentecostes, ele voltou na forma de Espírito Santo, não para estar com eles, mas agora para estar neles. Ô igreja, precisamos de um levantamento de fé. Tudo que Cristo era, derramou na igreja. O que é isto? O ungido, para continuar a obra, para que a sua palavra possa viver constantemente. Ele viveu pela palavra do Pai. Ele disse para Satanás lá no monte da tentação: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nem só de pão vive a igreja, mas através de cada palavra, amém, cada palavra de Cristo. E o Espírito Santo vem e toma a palavra de Cristo e a faz dela uma ação viva. Quando? Hoje, agora, nesse tempo presente. Ele disse: esses sinais seguirão aos que creem.
Seria tão bom que fosse uma vigília aqui, né? Hoje. Eu vou ler só mais uma coisinha aqui. Deixa eu pegar isso aqui primeiro. Nós precisamos reconhecer, amados, que nós, seres humanos, tudo o que há é uma criação de Deus. Mas nós, seres humanos, estamos na criação máxima de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E ele deu poder para o homem dominar, governar sobre todas as coisas. Então nós temos que reconhecer o que somos. Os animais, eles têm um instinto. Eles reconhecem o que eles são. E nós, a imagem e a semelhança de Deus, nós temos o Espírito Santo. Amém. Aqui na mensagem Fé Perfeita, deixa eu ver o que eu vou ler aqui. Está aqui. Só um pedacinho. Deus usa ao homem e somente ao homem. Então você, eu, nós, somos instrumentos de Deus aqui na terra. Deus está aqui na terra através de sua igreja, caminhando através de seus pés, vendo através dos seus olhos, falando através dos seus lábios. Precisamos reconhecer isto. Deus usa ao homem e somente ao homem. Deus não usa maquinaria, nem tampouco grupos de homens, nem tampouco usa organizações. Deus sempre usa o indivíduo. E a salvação é individual. Não é para um grupo de pessoas, não. É para o indivíduo, para o eleito. Meu Deus. Ajude, Senhor, a nossa fé. Nós meditamos nesta mensagem há pouco tempo aqui, poucos dias atrás. Vamos ver se vocês recordam. Deus não cai sobre as denominações. Deus não cai sobre os projetos mecânicos. Deus, o Espírito Santo, cai sobre homens. E o homem é um agente de Deus. E a coisa mais difícil que Deus já teve que fazer foi fazer um mortal crer no outro. Você crê nisso? Homens são apenas homens, mas eles são agentes de Deus. O profeta fala do tanque de Betesda, São João capítulo 5. A Bíblia diz que ali havia um tanque e tinha vários alpendes ali, e jazia uma multidão de pessoas enfermas naqueles alpendes. Porque de quando em quando o anjo descia e agitava aquela água, e o primeiro que entrasse na água era curado. E Jesus chegou ali, olhou para um homem deitado na cama, perguntou para ele. Jesus sabia que ele fazia muito tempo que estava doente, enfermo, esperando uma oportunidade. Claro que ele sabia, era Deus, né? Perguntou para ele: você não quer ser curado? Disse: Senhor, quando o anjo agita a água e eu vou, outras pessoas entram na minha frente. Então veja bem que ele não estava numa condição muito ruim. Ele estava numa condição que ele podia levantar e andar, só que ele não podia correr. Então Jesus falou para ele: toma a sua cama e vai para casa. E ele ficou curado na hora. Então aquilo criou uma polêmica. Então o profeta diz assim: no tanque de Betesda
a água golpeava, a água agitava, seja quem for que entrasse ali crendo, receberia sua cura. Não é isso correto? Poderia a água dizer: veja quão grande eu sou? Poderia a água se jactanciar? Não, não era a água, era o anjo na água que fazia a cura. Amém. O anjo ia embora, e aquilo era apenas a água. Porém, homens são homens, mas são agentes de Deus. Amém. Agora, amados, vamos parar, né? Nosso tempo terminou. O nosso profeta diz assim: agora, eu quero que entendam isto. Quero que entendam isto. Isso que deve ir para casa. A igreja tem que levantar-se no poder de Deus a um nível mais alto. Já estamos muito perto do fim. E eu creio que a igreja agora está em condições para ensinar-lhe coisas mais profundas e assim poli-la até que desapareçam todas as crenças manufaturadas e então entrar as coisas verdadeiras. Meu Deus! Que expressão, né? Eu creio que a igreja agora está em condições para ensinar-lhes coisas mais profundas e assim poli-la. Pessoa que possui um carro e ele pule aquelas rodas do carro, para quê? Para tirar toda a ferrugem, para tirar as escórias, aquilo fica brilhando, né? A nossa fé precisa ser polida. Nós estamos muito acomodados. Vamos fazer a nossa parte. Amém. Se você deseja mais de Deus, faça a sua parte. Ore mais, vigie mais. Consagre mais a sua língua para Deus. Somos criadores de atmosfera. E precisamos crer nisso. E é verdade. Se você prestar atenção, você vai ver que é a verdade. Somos criadores de atmosfera. Você cria atmosfera pela sua conversação. Você cria atmosfera pelos seus atos. Os atos que você pratica. Você cria atmosfera, o profeta diz, até no seu pensamento. Então vamos criar uma atmosfera que agrade ao nosso Deus. Amém. Uma atmosfera que o Espírito Santo se agrada e permaneça, fica ali conosco. Mas às vezes nós falamos tantas coisas o dia inteiro, que se for passar na peneira, são poucas palavras que dá para aproveitar. Que Deus nos ajude. Na verdade, nós somos humanos, não é? Nós vivemos nesse corpo de carne. O profeta diz que esse corpo de carne é o véu que nos impede de servir a Deus melhor. Mas você não vai dar corda para essa carne. Você não vai alimentar essa carne, porque a inclinação da carne é má continuamente contra Deus. A carne inclina para as coisas da carne, porém o Espírito inclina para as coisas do Espírito. Amém. Grande Deus, creio que nós estamos preparados para irmos ao nosso culto de oração. Depois de ouvirmos essa porção de sua palavra, ó Deus, eu creio que tudo que se passou na nossa mente durante o dia, se foi. E nós estamos agora com nossas mentes limpas para nos aproximar do Senhor,
para nós falarmos com o Senhor, para nós suplicarmos, ó Deus, tua graça, tua misericórdia, pois o Senhor é um Deus rico em misericórdia. O Senhor não lança fora aqueles que se aproximam de ti. Então, bom Deus, eu entrego em tuas mãos esta igreja, esses amados irmãos e irmãs, filhos e filhas do Senhor, aqueles que estão presentes, aqueles que estão nos ouvindo através da internet. Eu peço que a graça e a misericórdia do Senhor penetre em cada coração. Nós acabamos de ouvir o programa onde fomos ensinados que somos corpo, alma e espírito, e Deus cuida não apenas somente da alma ou do espírito, mas Ele cuida do nosso corpo também. Ele quer tudo de nós. Por isso sua palavra diz: se todo o vosso corpo, alma e espírito seja plenamente irrepreensível diante de Deus para o dia da sua vinda. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.